Então, boa noite, né? Vamos iniciar então. Nosso horário chegou, gente, né? Tem que manter a disciplina. Então vamos orar para iniciarmos nosso estudo dessa noite. Deus, querido Pai, Jesus, nosso mestre, amigos aqui presentes, espirituais, solicitamos, Senhor Jesus, a tua paz, o teu amor, para que possamos, neste momento de estudo, discernir os esclarecimentos dessa noite, entender um pouquinho e assim ampliarmos nossa consciência acerca desse estudo. Pedimos aos nossos amigos que nos inspirem e nos permita a realizar mais uma noite, que assim seja. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed. Semana passada o Paulo Marcelo iniciou o tópico sobre o medo, né? Eles são 3 tópicos, na verdade, sobre o medo. E hoje eu vou dar continuidade, né? Vamos ler. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Modela e forma a nossa sombra tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo que não queremos descobrir dentro de nós, tudo que não queremos experimentar e tudo o que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Sombra, né, entre aspas, ele coloca aqui, sombra é um conceito junguiano para designar a soma dos lados rejeitados de realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível superficial. Resguardamo-nos e fechamo-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Presumimos que não ver resulta em não ter. Em verdade, não nos livramos de nosso lado recusado, simplesmente porque fechamos os olhos para ele, mas porque mesmo assim continuará a existir na sombra da nossa estrutura mental. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente, quando acuado e amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco quando negamos certas realidades da nossa natureza humana. As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Depois a gente vai comentar pontos importantes, né? Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos do nosso mundo interior nos levará a viver sem controle de nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas de nosso destino. Ao assumirmos que são elementos naturais de estrutura humana em evolução, frieza e sensibilidade, avareza e desperdício, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, lassidão e impetuosidade, aí começa o nosso trabalho de autoconhecimento, a fim de que possamos descobrir onde erramos e, a partir de então, encontrar o meio termo, ou seja, não estar no extremo nem no outro. Muitas criaturas têm medo de si mesmas. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. O ato de arrependimento nada mais é do que perceber nosso lado inadequado. É admitir que nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. Arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos consciente ou inconscientemente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra. Arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião por alguma falta cometida, vocábulo de uso habitual nas lides religiosas. Tomar consciência
é uma expressão moderna que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos. Ao nosso ver, ambos os termos nos levam à mesma causa. O ato do arrependimento é um antídoto contra o medo. Quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são que impulsos comuns a todos os seres humanos. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível e nem melhor e nem pior do que os outros. Arrepender-se é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. Então, assim, ele aqui cita aqui, né, na questão 1007 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz e o Espírito São Luís responde, né? Ele perguntou, há os de arrependimento muito tardio, quer saber se existem pessoas que se arrependem muito tarde, porém pretende lhe dizer nunca se melhorarão por negar a lei do progresso e dizer-lhe que a criança não pode tornar-se homem, né? Ele quer dizer aqui que existe o espírito que se arrepende tardiamente, sim. Mas, porém, né, Deus respeita, né, cada um de acordo com o seu tempo, né? Mas é importante que a gente faça essa reflexão de se olhar, né? As manifestações decorrentes da nossa sombra são projetadas por nós mesmos de forma anônima no mundo, sob o pretexto de que somos vítimas porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos alcançam no dia a dia. Por acreditar que banimos de nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa autoestima, e que fatalmente encontraremos logo em seguida esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando-nos e causando-nos desconforto. Os chamados tiques nervosos nada mais são do que impulsos compulsivos de atos ou a contração repetitiva de certos músculos, desenvolvida de forma inconsciente, para não tomarmos consciência dos conteúdos emocionais que reprimimos em nossa sombra. Os tiques são compulsões motoras para aliviar emoções e funcionam como verdadeiros tapumes energéticos para conter sentimentos emergentes. A técnica funciona da seguinte maneira: enquanto o indivíduo se distrai com o tique, não deixa vir à consciência o que reprimiu, por considerá-lo feio e pecaminoso. Então, o somatório dessas emoções negadas nos causa medos inexplicáveis que nos oprimem, afastando-nos do verdadeiro arrependimento e prejudicando o nosso crescimento interior. Muitos de nós continuamos anos a fio, sentindo temores injustificáveis por tudo aquilo que reprimimos, e para evitar que pensamentos, recordações ou impulsos cheguem ao consciente, no caso. O medo indefinido provém de repressão de impulsos considerados inaceitáveis que existe dentro de nós, da ausência de contrições de nossas faltas e da não admissão de nossos erros, descompensando o nosso corpo energeticamente com o peso dos fardos do temor e do pânico. Aí eu pontuei algumas coisas aqui, né? Primeiramente, falar, né, que o medo ele é uma das emoções mais primitivas, né, que temos, além da raiva, né, além da alegria. E ele está associado à questão da sobrevivência do ser humano, né? A questão da luta e fuga. Então, quando a gente se sente ameaçado, a gente ativa no cérebro, né, no sistema nervoso simpático, justamente a vontade de fugir, né, ou de lutar. E aí essas emoções, elas liberam os hormônios, né, do cortisol, da adrenalina. Por isso que a gente, quando fica muito focado, ansioso, né, a ansiedade, ela é filha do medo, né? Então, quando a gente está com muita ansiedade, a gente começa a liberar adrenalina e o coração, os batimentos cardíacos começam, né, a pipocar de uma forma totalmente, né, desregulada. E aí eu pontuei aqui umas questões que a Joana fala, eu achei interessante, né, a gente dizer, no livro dela sobre conflitos existenciais, ela fala que o medo é a herança da culpa, né? E
nós temos medos que estão relacionados com outras vidas, né? Já que a gente está aqui dentro, né, de um grupo espírita, vamos falar sobre isso. A maioria dos medos são conscientes, né? Que a gente pode ter medo de morrer, medo de ficar doente, né? Quem passou pela pandemia aí criou até pânico, né? E eu lembro que eu cuidei de uma pessoa, né, enquanto psicóloga, que ela não conseguia nem ir à rua. Depois estava começando todo mundo leve participar, a já sair, né, ir a uma padaria, ir aqui e ali, ela não conseguia. E aí eu falei com ela assim, acho que vou precisar de medicação. Eu falei assim, primeiro, tenta controlar suas emoções. Tenta controlar esse medo, né? Porque às vezes a gente quer achar que o remédio vai resolver, né, doutor? A gente acha que a medicação vai resolver de alguma forma e vai sumir tudo que a gente está sentindo naquele momento. Mas é importante a gente trabalhar as emoções, né? Ter o controle das emoções. Porque nós temos esse controle, nós temos essa possibilidade, né? E aí Joana começa a falar sobre isso, que os temores ligados à morte, ligado ao sentimento de culpa, né? Isso está dentro das nossas camadas psíquicas mais profundas. Que faz parte de quê? Do nosso inconsciente coletivo, né? Da nossa participação de várias experiências que a gente já teve enquanto ser, né, evolução, as nossas reencarnações, e isso fica totalmente dentro do inconsciente. Mas, quando a gente vai pensar, né, estou participando de alguma experiência hoje, atualmente, enquanto ser encarnado agora. Isso que acontece, vai ativar a nossa sombra, vai abrir um gatilho, como diz hoje em dia, está usando muito esse termo, né? Abriu o gatilho. E aí você começa a sentir uma ansiedade, às vezes você não sabe nem por quê. Pode ser o quê? Algum sentimento que estava guardado de alguma experiência desprazerosa que você teve no passado, né? De outra vida. Então é sempre importante o quê? A gente analisar. É algo de agora? Primeiro, se for algo de agora, vamos buscar resolver, né? É medo de cachorro? É medo da morte? É medo de doença? É uma insegurança porque, de repente, no trabalho você precisava fazer algo e não deu conta, né? Porque a gente, no dia a dia, hoje, correndo, a gente não dá conta às vezes, né? Então, é identificar que tipo de ansiedade é essa. Que aí você vai dar conta e vai exterminar. Agora, se você está o dia a dia, né? Com medo de alguma coisa que você desconhece, primeiro ponto, né? A gente pode fazer uma oração, lógico, pedir a Deus, pedir ao nosso mentor espiritual, que nos auxilie a identificar o que está acontecendo, se não é algo que eu estou passando, se não é algo que eu identifico como agora, uma ansiedade do momento, né, não está no nosso consciente. Então, no consciente significa o quê? Significa que a gente consegue saber de onde vem, né? Então, está no nosso consciente. Agora, quando é algo que a gente desconhece, que faz parte de coisas do passado, ou até mesmo da infância, que a gente não vai lembrar, está dentro do inconsciente. Então, é algo mais profundo, né? Dentro das camadas psíquicas, falando. Então, é necessário que a gente vá investigar, sim, né? Como eu falei, né? Através de uma oração, tem gente que às vezes faz uma regressão de memórias, né? Tem gente que busca mentalizar, fazer uma meditação. Às vezes acontece da gente lembrar dentro de um sonho, e aí você vai como seguindo, né? E principalmente dentro de uma psicoterapia. Porque o autoconhecimento, ele é a base de todas as nossas necessidades nesse momento. Porque se você se conhece, você vai ter a segurança. Você vai dar conta do que você é, de quem você é hoje, né? Por isso que é importante a gente focar no presente, daquilo que está dentro do consciente. Então, quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quais são meus comportamentos, eu reconheço meus erros, né? Como o Hamed falou aqui do arrependimento dos erros. Quando eu sei, assim, que eu tenho comportamento repetitivo, que o comportamento não é ético, vamos dizer, né? Não está dentro da moral que a gente está aqui estudando, dentro da moral cristã, dentro do amor, dentro do perdão. Eu identifico que aquilo não faz bem para a minha evolução, né? Então, o que eu vou fazer? Como o Hamed colocou ali, ter o arrependimento. E a gente não tem que se envergonhar de que a gente errou, de que a gente se arrependeu. Que a gente, muitas vezes, a gente foge, né? O tempo todo, porque a gente não quer enfrentar. A gente não quer enfrentar quem? Enfrentar nós mesmos. Não é enfrentar o outro, não é enfrentar quem convive comigo, né?
Porque muitas das vezes a gente esconde quem a gente é. Mas dentro de casa a gente não consegue esconder, né? A gente fala assim, dentro de casa que eu quero ver, vai conviver com fulano pra você ver só, né? Tem gente que tem umas falas desse jeito. Porque dentro de casa a gente está expondo quem nós somos, né? Nossas sombras reais. Dentro de casa o Léo sabe quem eu sou, eu sei quem Leonardo é. Sabe não? Sabe sim. E ali a gente acaba se expondo, porque a gente às vezes se irrita, né? Quantas vezes, né, a gente vai ali, olha, você fez ajuda dessa forma. E a gente fica irritado porque, poxa, tipo assim, mostrou quem você é, né? E aí, como a gente não aceita, às vezes, certas imperfeições a gente faz o quê? Se a gente ainda está preso a essa imperfeição, a gente vai ficar irritado, né? Por que o comportamento do outro, a fala do outro sobre mim me irritou? Sinal que ele está certo, né? Então, assim, a importância da gente, né, que a Joana coloca, que é, assim, primordial para a gente poder se perceber enquanto ser encarnado, enquanto ser em evolução. Ela pontua exatamente isso. Ter o autoconhecimento, saber quem eu sou. E dentro da análise você consegue fazer isso. Tem gente que consegue fazer uma autoanálise. Todos os dias perceber, observar, né? Acho que foi Santo Agostinho, né? Que colocou sobre o autoconhecimento, não foi? Do dia a dia, né? A gente vai dormir e aí você começa a ter uma meditação. O que eu fiz durante o dia? Questão 919A, meu livro dos Espíritos. Fala mais alto, Leonardo. Não, você fala. Não fala, por favor. Está na questão falando. 919A do livro dos Espíritos. Então, assim, a gente chegar à noite, né, e falar assim, o que eu fiz hoje? Foi bacana, foi importante para a minha evolução, foi importante para o coletivo, né? Será que eu auxiliei alguém? Será que eu me auxiliei, né? Então, essa pergunta faz parte do autoconhecimento. Será que eu estou sendo uma pessoa melhor? Será que eu consegui hoje, né? Se não conseguiu, não fique chateado, porque é normal, né, gente? Somos seres humanos, precisamos entender, porque a gente está encarnado, nós estamos na matéria, a matéria é muito densa, né? E as angústias ocorrem e a gente precisa recomeçar no dia seguinte, da mesma forma, serei uma pessoa melhor, né? Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Quando a gente faz a reunião de desobsessão aqui, né? A gente aprende muito. Eu sou aquela pessoa que faço diálogo, né, com os espíritos, né? A gente fala diálogo com as sombras. Porque, na verdade, todos nós temos sombras, né? E naquele momento, o espírito que está ali se comunicando, ele também está trazendo as sombras dele ali, né? Porque ele está fixado, ele está com uma monoideia, né? Ele está fixado em alguém que prejudicou ele no passado. E esse alguém está aqui encarnado, numa nova oportunidade, né? Uma nova possibilidade de melhorar. Mas aí a pessoa chega aqui, reencarna e esquece de tudo. Mas a gente sabe que a gente tem um sentimento de culpa preso dentro do nosso inconsciente, né? E muitas das vezes a gente, quando passa por momentos no dia a dia, às vezes ativa esse sentimento de culpa. E aí as angústias vão vindo e a gente não sabe de onde que está surgindo isso, né? De onde que vem esse sentimento de culpa, essa angústia. E aí a gente aciona aquela pessoa do passado, né? Aquele espírito do passado. Então a gente está conectado no pensamento, e aí o que acontece? A gente atrai esse obsessor para próximo, né, da nossa vida. Como essa semana a gente até atendeu um caso assim, não foi? Uma pessoa que estava com um pânico e os médicos não conseguiam identificar o motivo, ninguém conseguia diagnosticar, mas ela estava com aquela sensação de pânico. Então a gente foi e colocou o nome na desobsessão, e o espírito chegou para conversar. Foi o espírito de uma mulher que foi prejudicada por essa mulher agora, né, atual, que estava cobrando, né? Olha só, a cobrança do passado. Então, assim, o sentimento de culpa está ali no meio, está entre elas. E o que ativou, né, essa percepção desse espírito que achou, que eles falam assim mesmo, né? Agora que eu achei, ela vai me pagar. Então, todos nós passamos por isso, né? Isso não é só... Não é porque a gente está aqui, está no grupo espírita, que a gente não vai passar. A gente passa também. Todo mundo passa. Porque todos nós nós prejudicamos alguém no passado, né? Senão a gente não estaria aqui, né?
A gente estaria, né, no mundo melhor, vamos dizer assim. Mas a gente vai conseguir. Porque exatamente isso, né, que o Hamed coloca, que a Joana coloca. E ele coloca que uma consciência culposa, amedrontada e insegura, ela vê como um diagnóstico a sua incompetência. E não como meta a ser alcançada gradativamente. Então, quando a gente coloca pra gente, né, que nós temos uma meta a ser alcançada, a gente não vai ficar fixado no medo. A gente não vai ficar fixado numa ansiedade. Porque a gente sabe que a gente é capaz. Porque se Deus colocou a gente aqui no mundo, Ele sabe que a gente tem capacidade. Nós planejamos. Então, todo mundo que está aqui reencarnado, todo mundo sabe que tem capacidade de enfrentar o que precisa enfrentar. E o que a gente precisa enfrentar? A nós mesmos. A gente não tem que enfrentar, não tem que enfrentar Leonardo, nem Leonardo tem que me enfrentar. Ele tem que enfrentar ele mesmo. Ele precisa superar as fragilidades que existem dentro dele, todos nós, né? Nossas fragilidades. Então, se eu estou aqui, né, encarnada, e eu percebo eu preciso identificar qual é a minha fragilidade. Aí tem gente que foge, tem medo. Eu não quero ir psicólogo. Deus me livre. Tenho até medo, né? Eu sou doida. Tem gente que age assim, né? Então, assim, hoje em dia a gente está vendo que tem pessoas percebendo, né, a importância de se olhar, de se ouvir. Porque dentro da psicoterapia acontece isso. A pessoa vai lá para se ouvir. E quem é que fala? É quem está sendo analisado, né? É o analisante. Ele está ali, ele verbaliza. Inclusive eu li também uma parte do texto, né, anterior da Joana, nesse livro aqui, sobre conflitos existenciais, que ela fala também sobre isso. A cura da palavra, né? Ela cita isso, né, como Freud também. A cura da palavra é quando você verbaliza os seus sentimentos. Quando a gente tem a humildade de falar o que está sentindo, né? Porque né, nós temos dificuldade disso. Nós temos uma cultura de que a gente precisa calar, principalmente a mulher, né? A mulher tem que sofrer calada, não é isso? Me lembrei até da minha mãe agora. Porque minha mãe, assim, eu sempre fui de passar por situações difíceis e não era de ficar falando, né? Aí mamãe falava assim, menina, você parece uma carneira, sofre calada. Aí aquilo me deu uma chave, virou uma chave assim, meu Deus. Como assim, né? A gente não percebe, né? O que o outro percebe da gente, né? O que a gente passa para outra pessoa. Mas é porque acho que faz parte até da criação que a gente às vezes tem, né? Recebe de pai e de mãe, e a gente acaba repetindo o comportamento dos pais, né? Mas quando a gente consegue ter essa clareza, essa lucidez, né? Esse discernimento, a gente começa a mudar, né? Ter essa transformação moral, fazer essa mudança de atitudes. Eu queria falar mais, falta só 5 minutos. E assim, o título lá no início desse capítulo aqui, vamos dizer assim, né, dessa parte desse que a gente está lendo, o Hamed, ele coloca até em negrito, né, que eu achei bem interessante, né, que ele coloca desvendar. Então, a palavra desvendar, o que traz pra gente, né? Descobrir, expor, revelar. Então, a gente começa a descobrir qual é a nossa fragilidade, a gente começa a expor que fragilidade é essa, que medo é esse. E a gente, quando revela isso dentro da nossa análise, né, da nossa psicoterapia, ou dentro de um grupo espírita, no atendimento fraterno, né, que a gente tem, com a pessoa que está ali preparada para isso, ou até mesmo, né, com um amigo espiritual, a gente está se revelando para ele, né, o que você está sentindo. Porque a gente está pedindo ajuda, né, de alguma forma, né? Então, se a gente está pedindo ajuda, a gente vai ter essa ajuda. Se a gente pode fazer a oração quietinho no nosso canto, pede a Deus força, pede a Deus discernimento. Nós temos o nosso anjo guardião, que está o tempo todo do nosso lado. Você pensou, pá, aqui na reunião aqui, eu penso, Alberto fala para Léo, eu falei, gente, eu acabei de pensar, como assim? Tipo, né? Porque nós estamos conectados pelo pensamento. Então, a gente pensou, você começa a plasmar tudo que está aqui que você pensou. E os espíritos estão aqui, eles vão estar vendo o que a gente está pensando. Vai estar ouvindo o nosso pensamento. Né? Então, que a gente possa pensar coisas boas, que a gente possa pensar coisas edificantes, coisas que vai trazer para a gente uma melhoria, né? Porque a gente está passando, olha só, nós estamos, eu sempre falo isso com os espíritos quando vem aqui, não, olha só, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas a gente já está entrando no mundo de regeneração.
E o que a gente está fazendo para melhorar, né? Vai lembrar até aquele meme do Natal, né? O que é, né? Então é Natal, o que você fez? Fiz o que deu, né? Fiz o que deu, mas a gente pode fazer mais, a gente pode melhorar cada vez mais, né? Basta. Não foi nada, foi guardar um peru. A pérola de Leonardo fez o quê? Eu não fiz nada, fiquei aguardando um peru para comer. E os presentes, né? Que ele faz aniversário no Natal. Então, na véspera de Natal, né? Então, desvendar gradativamente nossa geografia interna. Nós somos um mapa, né? Geografia interna. Que lugar é esse, né? Dentro da geografia. Que lugar nós estamos? Que lugar nós queremos estar, né? Internamente. A gente quer estar no lugar que está fugindo de nós mesmos? Ou a gente quer estar no lugar onde a gente quer se achar, quer se descobrir, quer se desvendar e quer avançar, né? Porque nós somos espíritos em evolução. A gente tem uma parte assim que às vezes a gente conversa com os amigos espirituais e eles vão lá, tocam bem na ferida da gente. Quantas pessoas já fugiram do grupo aqui por causa disso? Que absurdo, o espírito fulano de tal, em vez de acolher, tocou a ferida ali. Porque às vezes é necessário, gente, que a gente às vezes está tanto tempo, né, repetindo o comportamento, repetindo, e não muda. Aí chega aqui e fala, estou sentindo dor disso, daquilo. Aí o espírito, o amigo espiritual, que é Alberto, Diego, chega lá e fala assim, você está agindo assim ainda por quê? Né? Por que você não melhora? Porque você não quer. Então às vezes a gente está aqui e fala, faz oração, terceiriza a oração. E a pessoa não muda, coloca na desobsessão. E a pessoa não quer mudar, por quê, gente? A gente está fugindo da gente mesmo. Não é a pessoa que está lá de cá, que está sendo enrolada, né? Que está perdendo. É você mesmo, que não quer enfrentar, que não quer se enfrentar, não quer se olhar, não quer se observar, né? Então, assim, eu trouxe um pouquinho disso, né? E o Jung, né, que é nosso querido amigo, hoje ele é espírito, né? Jung era psiquiatra e ele trouxe esse conceito chamado sombra e que a gente precisa entender, né, que é necessário a gente, né, conhecer a sombra nossa. Nós precisamos nos conhecer, a gente precisa identificar a sombra para que a gente consiga integrar a sombra em quem somos hoje. Porque hoje nós somos um somatório de pessoas, né? Nós somos plural, nós somos diversos. Né? Em outras vidas eu fui homem, eu fui mulher, nós somos várias pessoas, né? Numa só. E a gente está aqui para a gente unir, integrar. A Joana tem inclusive um livro chamado O Homem Integral, que é justamente isso, a gente precisa integrar todos os nossos egos. Então, se a gente manter um ego em conflito, como que a gente vai conseguir alcançar esse homem integral, essa mulher integral, né? Então, é necessário que a gente reflita. E eu trouxe isso para vocês hoje, com muito carinho, né? Sobre essa parte, que eu gosto muito de falar sobre isso, de dialogar, né? Sobre essa parte da transformação, da edificação humana, nosso psicológico, né? Então a gente precisa pensar e refletir todos os dias quem somos, quem queremos ser, né? Em que lugar geográfico queremos estar, né? Dessa forma. Como eu sou pontual, já são 8 horas e vamos fechar, né? Agradecer, né, a atenção de vocês. Não tenho o hábito de fazer vídeo, estou enfrentando um medo aqui também, vamos dizer assim, né? Que eu tenho muita resistência de fazer vídeo, não gosto de me ver no vídeo. Mas é isso, né? Consegui passar pela essa fase também. Ah, é? Você não gosta de vídeo? Não gosto. Não faço, não gosto. Não gosto de Instagram, fazer reels, isso, aquilo. Muito difícil. Mas gosto de falar. No YouTube. Mas fora o vídeo, eu gosto de falar com pessoas, né? Eu trabalho em CRAS, trabalho com pessoas, amo trabalhar com pessoas, fazer oficina, fazer encontros, momentos reflexivos, né? Aí, agora é um momento que a gente também vai passando de fase, né? Então vamos orar para a gente agradecer esse momento, né? Deus, querido Pai, Jesus, querido, queremos agradecer esse momento.
essa possibilidade de reflexão, que possamos ampliar nossa capacidade de pensamento, de senso crítico, de autoanálise, que possamos ter coragem de se perceber, olhar as sombras internas que habitam em nós e buscar com humildade, sem vergonha, verbalizar em momento oportuno, com pessoas realmente necessárias e alcançarmos esse potencial de homem integral que temos através do amor, através da coragem, do perdão. Perdão por nós mesmos, pelos nossos erros, o arrependimento necessário e buscar dentro dos nossos dia a dias sermos pessoas melhores para nós mesmos e para o próximo. Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos agora realizar a segunda parte dessa noite, que é o tratamento magnético. Que assim seja.